Prezados amigos e amigas, boa noite para todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todos os momentos, nos abençoe, nos inspire, para que todos possamos aqui recolher as bênçãos, as inspirações que nos serão trazidas pela espiritualidade em nome de nosso amado amigo Jesus. Para mim é uma alegria imensa poder estar aqui, revendo amigos e amigas queridos e naturalmente expandindo esse círculo de amizades naquilo que é uma das maiores alegrias e ao mesmo tempo a própria essência da mensagem de Jesus. A expansão dos laços fraternos, a expansão das trocas divinas do amor, na amizade, na fraternidade. É isso que nós podemos ver aqui nesta casa, nesta noite tão cheia, aqui no plano dos encarnados e também, naturalmente, os espíritos que se fazem presentes comungando conosco desse momento de muita alegria e de comunhão. Então, fico honrado por essa oportunidade e espero trazer reflexões que sejam úteis para todos nós. Um ano que se inicia, que possamos nos deixar fecundar pelo Cristo, para que de fato os tempos sejam novos. Em vão, os anos se abrirão para nós se nós não nos abrirmos para Jesus. O tempo será simplesmente repetição e monotonia, como nos diz Emmanuel, se não nos abrirmos de fato a Jesus. E por isso, nada melhor do que iniciar o ano buscando a sua figura, buscando a sua mensagem. E para tanto, nós vamos voltar no tempo e vamos à cidade de Atenas, na Grécia, encontrar uma das maiores figuras do cristianismo, aquele que ficou conhecido como o apóstolo das gentes, e que naquela cidade muito conhecida, muito famosa, teve uma de suas maiores decepções. Ele sonhava com a possibilidade de levar a mensagem de Jesus à cidade dos filósofos, àquela que havia sido o berço da filosofia, ainda hoje, para nós, a filosofia ocidental. Nós vamos remontar lá a Atenas, as figuras de Sócrates, de Platão, os pré-socráticos, entre outros, que vieram depois. Então era já essa cidade reconhecida pelo seu brilho, pela sua fama. E Paulo, tendo estudado para além da lei mosaica, tendo estudado também juntamente com mestres atenienses de Alexandria, tendo ele estudado a filosofia grega, ele tinha esse sonho. No entanto, embora tenha sido ele bem recebido até um certo momento do seu discurso no Areópago, a partir do instante em que ele começa a tratar de questões mais transcendentes, por exemplo, a ressurreição dos mortos, isto é, a continuidade da vida para além da morte e, naturalmente, a responsabilidade pelos nossos atos que transcende a mera existência aqui no mundo, a partir desse instante ele começa a ser olhado com desdém. De maneira que a palestra prossegue, mas a plateia era cada vez menor, foi diminuindo, ao ponto de que, ao final, ninguém havia se interessado por fundar um núcleo de estudos daquela nova revelação, daquela mensagem, na prestigiosa cidade de Atenas. Isso foi para Paulo, assim, uma dor imensa, uma imensa decepção, porque pensava ele que ele havia falhado com Jesus, não havia sido tão eloquente quanto poderia ter sido na difusão da mensagem do Evangelho. No entanto, era parte do processo. E o Cristo, que sempre acompanhava o seu discípulo fiel, por meio de Estevão, que era o preposto direto de Jesus junto a Paulo, logo envia aquele coração fiel e dedicado que estava ali ulcerado por aquela decepção, lhe envia uma imensa consolação, porque vai buscá-lo na cidade de Atenas o seu filho na fé, Timóteo, que o convidava então a irem para a cidade de Corinto. Assim se dá, Timóteo até queria esperar um pouco mais, achava que Paulo estava muito exaurido das viagens, muito cansado, que ele precisava tirar um tempo, descansar um pouco, mas Paulo era puro vigor,
um coração inflamado pelo Cristo, não queria perder tempo. O tempo urge, dizia ele, Deus tem pressa. Ele chega a cunhar essa frase, Deus tem pressa. Tal o senso que ele tinha de aproveitamento do tempo e das oportunidades. Então ele resolve ir logo para Corinto, cidade que, como sabemos, era uma cidade cara ao seu coração, embora ainda não a conhecesse. Porque daquela cidade haviam saído duas figuras que foram capitais na sua vida e na sua trajetória. Abigail e Gesiel, mais tarde chamado Estevão. Então ele ansiava a oportunidade de conhecer a terra natal de sua noiva amada. Era uma consolação que Jesus lhe enviava depois da decepção em Atenas. Não só a presença de Timóteo, mas a possibilidade de irem para a cidade de Corinto. E aqui a gente já começa a entrar no que é a proposta da nossa reflexão nesta noite, em homenagem até ao nome do centro, ao nome da casa que nos recebe. Amigos na dor. Porque, em geral, nos momentos mais difíceis da nossa trajetória, a presença do Cristo será mais viva por meio dos amigos. É o meio mais eficaz que o Cristo tem de chegar até nós, de nos estender as suas mãos, de nos levar à consolação. Os amigos, sobretudo aqueles que são amigos, ou os amigos que fazemos no contexto da dor. Aqueles que estão presentes nos momentos de dor, de luta, de dificuldade. Era ali o caso de Timóteo, que seria realmente um companheiro de Paulo ao longo de toda a sua trajetória, né? Depois que eles se conheceram, depois que ele começou a participar das viagens, das atividades com Paulo. A última epístola de Paulo seria escrita para o seu filho na fé, segunda carta de Paulo a Timóteo, escrita poucos dias ou pouco tempo antes do seu martírio. Então a gente vê a maneira pela qual Jesus vai atuando. Ele chega então em Corinto, acompanhado de Timóteo, e ali ele encontra outras duas figuras que são fundamentais na trajetória do grande apóstolo. Porque é importante também nós notarmos isso. A nossa trajetória com Jesus, ela como que é um processo de ir juntando fios. Nós vamos recolhendo pecinhas. Nós vamos recebendo parte do material da obra que temos a edificar e que não está conosco, mas que chega até nós por meio dos corações que Jesus aproxima da nossa vida. A jornada do Evangelho, ela não é solitária exatamente por isso, porque o seu espírito maior é o espírito de cooperação, e ninguém conseguirá levar a cabo a função ou a missão, a tarefa, a proposta que tem para a atual encarnação, sem recorrer às outras vidas que Jesus aproxima das nossas. Nós precisamos delas. Para que empreendamos o que viemos fazer, nós precisamos do que eles têm a nos dar. De modo que nós somos um resultado, sim, das nossas escolhas, mas também do legado, da oferta de muitos corações para conosco. Nós extraímos deles peças muito valiosas, muito importantes da nossa edificação, material de construção muito fundamental para fazermos o que viemos fazer neste mundo. E sem eles, esses que vão surgindo no caminho, que o Senhor vai aproximando de nós, sem eles nós não conseguiríamos completar a tarefa que nos cabe. Paulo acho que demonstra muito bem isso. Certa feita, um amigo me perguntou como eu definiria o apóstolo em uma palavra, qual palavra eu escolheria para definir o apóstolo. E eu me lembro que à época eu escolhi a palavra tecelão, porque eu acho que ela descreve muito bem o que é a vida e o que foi a tarefa dele. Quando a gente pensa na tarefa, ele foi de fato esse tecelão que soube reunir muitos fios distintos e fazer disso uma tapeçaria sublime, uma obra-prima de Jesus. Cada amigo que ele foi encontrando, cada pessoa, cada circunstância era um fio que ele recebia de Jesus e que ele, como um tecelão hábil, sabia conjugar dentro da tapeçaria divina, da obra que ele tinha a realizar e que ele realizou. A tal ponto, por exemplo,
que quando mais tarde, muitos séculos mais tarde, Emmanuel iria escrever o livro Paulo e Estevão, nós temos os relatos dos bastidores desse processo, né, no livro Deus Conosco, os livros do Neo Lúcio, lá da família Joviano, o culto da família Joviano, Sementeira de Luz, Colheita do Bem, Sementeira de Paz. O Emmanuel revela os bastidores da obra Paulo e Estevão e ele diz assim: quando eu comecei a escrever a obra, a notícia corre, né? Assim como aqui no mundo espiritual, talvez a notícia corra até mais, porque é pensamento, né? É vibração. Então, algum espírito está elaborando um projeto que vem das esferas superiores acerca do apóstolo Paulo e da sua vida. Então, isso alcançou muitas esferas, muitos corações do mundo espiritual. E o Emmanuel, então, escreve assim: olha, são tantos os espíritos que estão me procurando para trazerem os seus testemunhos de gratidão e de convivência com o apóstolo, que se eu fosse colocar tudo isso no livro, eu não conseguiria terminar. Então, era espírito da Tessalônica, de Éfeso, de Corinto, aqueles que puderam ter contato com ele e que guardavam isso com muito carinho no coração, passados séculos, e quem, sabendo que uma nova biografia estava sendo escrita, queriam deixar ali o seu testemunho. E eu conheci ele. Ele me ajudou muito. Ele me apresentou o Cristo. Ele me apresentou o caminho. Então, Emmanuel escreve isso. Aí a gente entende por que ele foi esse tecelão. Quantos fios ele reuniu. E que resultado majestoso a reunião desses fios, por esse hábil tecelão do Cristo. Mas também a vida dele é em si mesma uma tapeçaria. Porque Paulo é o Paulo que admiramos não só pelas suas escolhas, pela sua disciplina, pela sua fé, pela sua firmeza. Claro que isso é o eixo central, né? Aquilo que o Espírito define, aquilo que o Espírito escolhe. Mas ele só chegou a ser Paulo por causa das contribuições desses tantos corações que ele teve ao seu lado. No próprio prefácio do livro, Emmanuel chega a dizer: sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Claro que poderíamos acrescentar também, sem medo de nos equivocarmos, sem Abigail não teríamos Paulo de Tarso. Embora não exista menção a respeito dela nas suas cartas, nem em Atos, com Paulo e Estevão nós vemos o espírito de Abigail por detrás das suas cartas. Sutil, mas presente. Sem Ananias não teríamos Paulo. Sem Barnabé não teríamos Paulo. Sem Lucas não teríamos Paulo. Pelo menos não o Paulo em sua inteireza, em sua grandeza. E sem esses outros dois que mencionávamos, que ele encontra em Corinto, certamente não teríamos Paulo. Porque eles o acolheram e o ampararam num dos momentos mais críticos da sua jornada, num dos momentos de mais dor. Refiro-me a Áquila e Prisca. Como sabemos, aqueles que ele encontra após a sua conversão em Damasco, aquele primeiro contato com a comunidade em Damasco, né, sob a tutela de Ananias, ele sai dali, sob a orientação de Ananias, vai buscar o seu mestre, Gamaliel, e Gamaliel então indica para ele o oásis de Dan. E lá ele encontra esses dois corações, esse casal, que seriam de uma extrema importância na vida de Paulo. Eles o moldaram, eles deram o impulso no momento mais importante, talvez. Em especial quando ele se revela. Porque, como sabemos, a princípio ele chega ali oculto. Não sabiam quem ele era. Era mais um companheiro que chegava e o acolhem como cristãos. A princípio, meio ressabiados, faziam ali as suas reuniões do evangelho meio às ocultas. Paulo, à época ainda Saulo, vai percebendo, né, vai se aproximando, olha, eu também sou cristão. E eles começam a falar de Jesus juntos, e eles começam a falar da sua vida, Áquila e Prisca revelando o seu passado. Olha, começaram algumas perseguições muito atrozes lá em Jerusalém, movidas por um tal de Saulo de Tarso. E nós precisamos fugir. Meu pai foi morto, diz Áquila. Nossa família foi dispersa. E eles falando isso. E Saulo ali, trabalhando internamente esse remorso,
essa dor, com a esperança em Cristo. Até que um dia ele se revela. Cria coragem e, emocionado, se revela. E aí poderíamos pensar, né? O pai de Áquila morreu em decorrência das perseguições movidas por Saulo. E de repente ele se vê diante do algoz de seu pai, emocionado e mencionando agora que havia sido resgatado por Jesus. Áquila o que faz? Aponta o dedo, cobra, se revolta. Áquila o abraça. Áquila e Prisca o abraçam. E ali selam o processo de transformação em que aquele coração havia adentrado. Talvez, se ele não contasse com aquele acolhimento inicial, talvez pudesse arrefecer nele o anseio de mudança e regeneração. No entanto, ele encontrou com verdadeiros cristãos, que mencionaram, inclusive, que quando estavam ainda em Jerusalém e as perseguições se intensificavam, Pedro, na casa do caminho, solicitava que eles orassem diariamente, frequentemente, pelo doutor, pelo rabino de Jerusalém, para que ele pudesse despertar, repensar a sua postura. Então ali ele pôde conhecer o verdadeiro cristianismo. Ali ele pôde, no momento de muita dor, forjar uma amizade para os séculos. Uma amizade que ele carregaria ao longo daquela existência e certamente para os séculos. Então, duas figuras muito importantes na vida dele, amigos que surgiram, né? Flores de amizade que desabrocharam, quando ele percorria um deserto muito agreste, muito árido, e que expressavam para ele como que flores de misericórdia do Cristo, a dizer-nos que mesmo em nossos desertos mais secos, mais agrestes e ásperos, ali está a presença divina do Cristo, por meio do seu orvalho, do seu perfume de amor e de misericórdia, a se traduzir em corações que encontramos pelo caminho, especialmente nos momentos mais difíceis. Corações que se fazem arrimo, corações que nos devolvem a esperança, corações que nos acolhem quando outros não nos entendem ou não nos entenderiam, corações que são verdadeiros estímulos para seguirmos adiante. Então, naturalmente que ao revê-los em Corinto, a sua alegria é imensa. Mal se lembrava já da experiência em Atenas, porque ali estava Timóteo, ali estavam aqueles corações amados. E então eles começam, como é natural, quando reencontramos um amigo que não víamos há muito tempo, a colocar a prosa em dia, como se diz aqui mineiramente. Começam a atualizar os feitos, o que estavam fazendo por Jesus até ali. Áquila e Prisca mencionam que tiveram a oportunidade de estar em Roma, para já levar o Evangelho à cidade eterna, à capital do império, antes mesmo de Paulo poder estar lá. Moraram por algum tempo no Trastevere e ali se dedicaram, junto a outros corações, à divulgação do Evangelho, iniciando, colocando ali as fundações do Evangelho naquela cidade, que depois seriam consolidadas pela visita do próprio apóstolo Paulo. Depois o apóstolo Pedro, como sabemos, também vai a Roma, João também passa por lá, mas Áquila e Prisca foram dos pioneiros. Só que o fizeram não sem lutas, porque lá encontraram uma perseguição, uma resistência muito grande dos judeus que moravam na cidade de Roma e que, ao verem aquela doutrina se espalhando também por lá, iniciaram os processos de perseguição. A ponto que um dia Prisca estava sozinha em casa, enquanto Áquila estava na oficina trabalhando, e alguns desses algozes do Evangelho ali comparecem com instrumentos de tortura, com chibatas, e a deixam extremamente ferida. Só seria socorrida horas mais tarde, banhada em sangue pelo marido, quando ele chega da oficina. Era o relato que ela trazia, que eles traziam das suas experiências em Roma. Mas aí o Emmanuel, quando faz esse relato no livro Paulo Estevam, ele traz um detalhe que chama a atenção.
Eu sempre ficava pensando nisso, né? Porque para muitos de nós, talvez ainda hoje soa algo assim paradoxal, quando não contraditório. Porque ao contar esse relato do martírio que ela havia sofrido, né, das torturas que ela havia sofrido por amor ao Evangelho, diz Emmanuel assim: o apóstolo tarsense exultava. O que exultava? Sorriso de ponta a ponta, uma alegria. Mas como assim? Ela não estava falando que foi flagelada e que ficou horas lá abandonada até que o marido chegasse à noite e a encontrasse banhada em sangue? E ele está exultando com esse tipo de notícia? Sou estranho ainda hoje para muitos de nós, porque ainda desconhecemos a natureza da alegria que ia nesses corações por algo padecer por amor de Jesus. Paulo chegaria a registrar na sua carta aos Filipenses algo que pode soar assim como uma espécie de masoquismo, mas não é quando entendida espiritualmente. Ele diz assim: porque a vós foi concedido não somente crer no Cristo, como também padecer por Ele. É mais ou menos isso que está por detrás, porque ele exultava com esse relato dos amigos das dores e das lutas vividas pela causa do Evangelho. E então ele começa a trazer também os seus relatos. Ele começa a dizer, a falar sobre as dores em todas as partes por onde passava, por amor à causa de Jesus, relatando aquilo com alegria. O verbo que foi selecionado por Emmanuel, exultando. E então Emmanuel nos explica, esses martírios, para eles, para aqueles corações, eram tidos como favores de Jesus, títulos da sua eterna glória, concessões, favores, porque, acrescenta Emmanuel, quem ama inquieta-se por dar alguma coisa, e os que amavam o Mestre sentiam-se extremamente alegres em algo sofrer por devotamento à sua causa. Então esse é o contexto que nós queríamos trazer inicialmente para as nossas considerações, para falarmos sobre isso, sobre essa história do cristianismo nascente, que é uma história de amizades, de laços de amizade, de amigos que foram forjados na dor, mas que na dor encontraram um campo extremamente fecundo para florescerem e frutificarem com Jesus para a eternidade, para a imortalidade. Há uma descrição de Emmanuel, agora no livro Ave Cristo, a respeito do cristianismo primitivo, em que ele nos diz assim: dificilmente, à distância dos séculos, poderá alguém compreender com exatidão a sublimidade do cristianismo primitivo. É difícil para nós, à distância nos séculos, penetrar no espírito do que foi aquele movimento inicial, do que era o devotamento daqueles corações, do que era a sua entrega, do que era o seu amor por Jesus, do que era o amor mútuo que eles nutriam entre eles. Amor esse que quanto mais luta viviam, quanto maiores eram as dores, mais ele se sublimava, mais ele se encandecia, luminoso, a iluminar os séculos. Porque é algo que Leon Denis vai tratar no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Denis, que, a meu ver, é aquele que, de maneira mais inspirada, abordou a questão da dor e do sofrimento, do ponto de vista espiritual, nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos últimos capítulos, A Dor e Revelação pela Dor. E ele vai dizer assim, que a dor, que a luta no mundo, as vicissitudes, no caso lá desses mártires, desses primeiros cristãos, as perseguições, as humilhações, os martírios, tudo isso é como que a sombra, o jogo de sombras numa pintura. Quem já pôde ver uma pintura, por exemplo, de Caravaggio, que trabalha muito esse jogo de luz e sombra,
O que a sombra faz? Ela realça ainda mais a beleza da parte luminosa da tela. A luz não seria tão bela se não estivesse cercada pela sombra. O drama do Gólgota, do Calvário, só adquiriu tal beleza porque temos a sombra em volta, inclusive o tempo que fecha, diz o Evangelho. As nuvens se fecharam, chuva parecia estar chegando e aquela cruz lá no monte. Mas espiritualmente, quando contemplamos a cena, o que vemos? A sombra humana, a multidão ensandecida, a fraqueza dos discípulos. Temos ali a figura da Pietà, de Maria, as lágrimas gloriosas e luminosas daquela mãe, mas nós temos o centro da exemplificação luminosa, uma luz jamais vista pela humanidade, no Cristo, na cruz. Como diz Emmanuel, a glória oculta da crucificação. Então, as lutas, as dores no mundo são as sombras de uma pintura divina que está sendo empreendida, que estamos pincelando. A vida traz-nos muitas vezes essa sombra para que nós possamos acender a luz ainda com mais vigor e com mais beleza. Então, mais ou menos por aí que Emmanuel quer nos conduzir. Olha, dificilmente se entende a sublimidade do que foi aquele tempo. Porque tempos de sombra, quando recentemente, em 2018, foi lançado aquele filme sobre o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, tem uma hora lá que o Lucas ele chega a se desesperar. Ele fala, esse é um mundo de sombra, esse é um mundo de treva. Ele quase que perde as esperanças. E Paulo, é bonita a cena até porque Paulo está na prisão, e ele está assim numa parte oculta, ele se ergue e então um raio de luz assim, que entrava por alguma janela, por algum espaço, o ilumina, como que daquela sombra toda, o poder da esperança e do amor que se ergue para a luz. É o que os cristãos demonstraram e por isso não são esquecidos. Mas em falando a respeito disso, dessa sublimidade, no livro Ave Cristo, o Emmanuel continua dizendo assim, experimentados pela dor, amavam-se os irmãos na fé, segundo os padrões do Senhor. E eu acho que tem muito nos sendo dito, porque à luz da doutrina espírita, a gente vai entendendo a função da dor no processo da evolução. A dor expiação, que é a consequência dos malfeitos de outrora. A dor evolução, que é aquela que estimula. Temos as dores atinentes à própria vida da matéria, com as suas vicissitudes. Temos as dores morais. A gente vai entendendo, quando olhamos o panorama da evolução, à luz da realidade do espírito, a dor ela vai se encaixando no funcionamento do cosmos, Claro que a proposta é sempre, cada vez mais, uma evolução consciente, que não precise tanto assim de dores atrozes, aquelas nascidas da rebeldia, da revolta, quando a lei divina precisa ser mais enérgica. Mas a gente vai entendendo o papel da dor. Agora, existe esse outro papel dela, essa função dela, para a qual talvez não estejamos assim tão atentos, que é, de certo modo, o que Emmanuel destaca nessa frase. A dor, quando a gente entende ela, quando amparados pelo Evangelho, pela esperança que o Evangelho nos dá, pelo amor que o Cristo nos infunde, quando a gente tem esses recursos, a gente começa a ver na dor como que um convite a mais sensibilidade, como que um convite à purificação do nosso sentir. A dor, ela cria um contexto na vida de um espírito que o predisponha a ser mais sensível, a amar um amor mais puro, mais nobre. Porque, olha a frase, experimentados pela dor, amavam-se os irmãos na fé, segundo os padrões do Senhor. Como a dizer que, quanto mais lutas eles viviam, mais eles buscavam o amor segundo os padrões de Jesus.
mais eles conseguiam deixar para trás outras expressões do amor, às vezes ainda tão enviesadas pelo apego, pelo interesse, pelo egoísmo, e mais eles encontravam alegria, realização, plenitude nesse amor que Jesus nos ensinou, o amor da oferta, o amor do esquecimento de si mesmo, o amor da renúncia. Mais eles encontravam a alegria verdadeira da vida nisso, em fazerem-se amigos, em fazerem-se fontes de amor para outras vidas. E menos importância eles davam às circunstâncias do mundo, às questões do mundo, às posses do mundo. É como se a dor, meus amigos, ela fosse para nós uma espécie de filtro, ou mesmo uma lente, que nos traz um outro olhar para a vida. Ela redimensiona para nós os valores das coisas. Na dor, a gente vai entendendo melhor o que realmente vale e entendendo melhor o quanto valorizarmos o que não vale tanto assim. Quem viveu talvez uma experiência na família, quem viveu por si mesmo talvez uma experiência de dor ou de alguém na família, talvez terá chegado a essa compreensão. Na dor, o nosso senso de prioridades se muda ou se modifica por completo. O que a gente julgava assim essencial, importantíssimo para a nossa vida, para a nossa felicidade, para a nossa paz, vai indo lá para as últimas posições. O status, mais posses, isso, aquilo outro. Quando surge a dor, a gente se volta cada vez mais ao que é essencial. O valor da família, o valor dos amigos verdadeiros que estão ali para o que der e vier, o valor das conquistas do espírito, porque a dor, ela como que vai nos impelindo a nos despojar do que é acessório e falar assim, você está se lembrando mesmo que é essencial, né? Você está se lembrando da fragilidade da vida, que a qualquer momento Deus nos pode chamar de volta. E você está preparado para isso? Você está realmente investindo o que vale naquilo que vai contigo? Então a dor, ela nos experimenta para que ela nos leve cada vez mais a amar segundo os padrões de Jesus. A encontrar no amor que o Cristo nos ensinou a maior fonte de plenitude, de felicidade real da vida. É isso que esses primeiros cristãos nos demonstravam. E é só assim que a gente vai entendendo uma cena como essa. Paulo, outrora doutor, rabino, famoso em Jerusalém, extremamente atento aos cargos que ele poderia ter no Sinédrio, à influência que ele poderia expandir, ao alcance que a lei mosaica poderia ter através do seu verbo eloquente, jovem de prestígio, de posses, afamado, requisitado por muitos. Esse homem que valorizava tanto essas coisas e as relações associadas a elas, muitas dessas relações muito mais baseadas no interesse do que na verdadeira amizade, esse homem experimentado pela dor foi impelido a reconfigurar todo o seu quadro de valores e de amizades. Quando antes ele seria amigo de um Áquila e de uma Prisca, talvez? Quando antes ele entraria e se faria amigo de um Simão Pedro no subúrbio de Jerusalém? Ele foi lá meio que arrastado, ele foi lá meio que assim, pelo ônus da sua missão de proteger a lei mosaica. Mas fica escandalizado quando sabe que o seu mestre passou uma tarde lá observando aquele tanto de enfermos, de fracassados na visão dele. Mais tarde ele chegaria a dizer numa de suas cartas, tudo que eu tinha por valioso, hoje para mim é esterco. Tudo que eu achava que valia, hoje para mim vale nada. Porque eu reconfigurei à luz do Evangelho todo o meu quadro de valores. Ele notaria, perceberia que a maioria das suas amizades não eram profundas, não eram fontes verdadeiras de alegria espiritual, eram muito mais convenções, baseadas em interesses, relações frágeis e efêmeras. E ele pôde perceber isso quando muda de vida. Busca os amigos de volta e nenhum recebe.
Então tem que reconfigurar o quadro de amizades, porque reconfigurou o quadro de valores. Então a dor, ela cria para o espírito um contexto, se ele souber aproveitar, de muito amadurecimento. Não só em termos de consciência espiritual, mas também em termos de sentimento. Principalmente em termos de sentimento. Porque foi uma das primeiras coisas que ele ouviu de um sábio que também foi muito importante na sua vida, Ananias. Ananias disse assim para ele: quando hajas sofrido mais, terás apurado a tua compreensão dos homens e das coisas. Porque ele, logo após a conversão, já queria partir para a divulgação. Tem uma primeira experiência na sinagoga de Damasco, pífia, resultado zero, saiu absolutamente desanimado de lá. E Ananias, mais experiente, mais sábio, falou assim: Saulo, a questão é o seguinte, quando o espírito não é muito nobre, muito puro, ou quando não sofreu alguma coisa na vida, dificilmente ele será compreendido quando trata do Evangelho. Então, basicamente assim, para que o Evangelho verdadeiramente possa fluir através de nós e alcançar os corações, ou você já é um espírito muito elevado, como um Estevão da vida, cujo verbo já é o reflexo do sentimento verdadeiro, ou então você precisa de um tempo de amadurecimento, de luta e de dor para que o seu verbo ganhe mais alma. Então, Saulo, por hora você não se encaixa em nenhum desses dois. Você não é um espírito nobre, elevado como Estevão, cujo verbo já flui fácil e está cheio de verdade e de alma. Essa deixa de lado, mais para frente. Então, qual que é o seu caso? Para você ser efetivo, você vai precisar sofrer um pouquinho. Porque o sofrimento é a luta que dá lastro ao verbo. Porque será alguém, então, que fala daquilo que experienciou. É alguém que vai falar o que o Evangelho foi para ele nos dias mais escuros. É aquele que você vai ver que no verbo dele, o Evangelho foi, de fato, um farol para a sua vida na noite mais escura. Mas ele só vai conseguir isso depois de passar pela noite escura. Então, por isso que o Ananias falou para ele, quando você tiver sofrido um pouquinho mais, você vai ter apurado a sua compreensão dos homens, das pessoas e das coisas. Só a dor, acrescenta ele, nos ensina a ser humanos. Gente, o que a dor faz? De novo, a dor, ela é um filtro. Ela fala assim, isso aqui é essencial, isso aqui não é. Quando você está sofrendo e alguém vem te ajudar, você pergunta de qual casta social ele é, a qual religião ele se vincula. Você está lá no momento de extrema dor, no momento de extremo apuro, chega alguém, ele estende a mão, você quer saber de onde ele veio, o que ele professa, qual que é a história dele? Não, você está diante de um ser humano. Então o que a dor faz? Ela iguala. Ela tira tudo que é paramento exterior, vaidades humanas, ela coloca todo mundo no mesmo plano. Quem sofre vê um humano, um ser humano diante de si. Então é isso que Ananias está querendo dizer. Só a dor nos ensina a ser humanos, porque a dor, ela nos faz olhar e valorizar aquilo que é mais essencial. Sentimento, esperança, amorosidade, indulgência, compreensão, família, amizade. Na hora da dor, é isso que vale. Conta, posse e tal, fica em segundo plano. A não ser que o espírito esteja tão arraigado a isso que não consiga disso se desvencilhar. E aí, lamentável é essa condição, porque a dor vai ter que aumentar. A dor vai ter que aumentar. E é o que vemos, às vezes, na reunião mediúnica. O espírito lá preso por séculos, porque o filtro da dor pelo qual ele passou ainda não conseguiu filtrar. Ainda não conseguiu renovar o seu olhar. Então a dor ela vai se evolumando, né? A lei divina ela opera nesses termos. Ela se adequa àquilo que é preciso para cada espírito. Diz lá Emmanuel, essa frase a gente cita muitas vezes nas palestras, prefácio do livro Falando da Terra.
A gazela desperta com o canto do pássaro, a rocha com a explosão da dinamite. A lei divina opera assim. Quem desperta no clima da amenidade, ótimo, que bênção. Mas aquele que se faz endurecido, então a lei divina vai ficando mais firme, né? Então é isso. Paulo, você vai precisar trilhar os processos, trilhar a jornada. Você vai precisar dessa companheira que vai então criar no seu coração mais sensibilidade. Porque, gente, Paulo, ele estava tão enrijecido no campo do sentimento, que quando entrega um bebezinho para ele lá na comunidade de Damasco, ele não sabia nem o que ele fazia com aquele serzinho. Ele não sabia o que era aquele tipo de laço. Aquelas pessoas que ele nunca viu orando por ele. Sabe? Agradecendo ele, abençoando ele. Sabe-se lá se sabiam se ele era o perseguidor que vinha ou não. No entanto, eles viam nele um irmão. Ele não sabia o que era aquilo. Ele não conhecia esse tipo de sentimento. Por isso que Ananias falou, você vai precisar trilhar os caminhos, Paulo, para entender o que é o trabalho que o Evangelho faz no coração, de sensibilizá-lo. Porque a sua missão vai pedir isso. A sua missão de tecelão vai pedir muita habilidade no trato com os corações, para poder conjugar todos esses fios. Então você vai precisar aprender com a dor essa sensibilidade. Então é o que Ananias sabiamente fala para ele, e é o que ele vai vivenciando. De modo que nós separamos um trecho aqui, que eu julgo um dos momentos assim, mais marcantes do livro Paulo e Estevão, para entendermos o que foi o processo de transformação de Paulo. Como é que Jesus ele vai trabalhando conosco, sabe? Porque aqui, claro, né, nós estamos falando de Paulo, mas creio que todos já estamos fazendo as pontes com a nossa vida. O momento de dor que você passa, o momento de luta, é a vida te convidando a desenvolver sensibilidade. A dor, ela não precisa ser só um deserto estéril. Se existir ali o orvalho do amor de Jesus, o deserto mais estéril se converte num Éden de bênçãos. E, em geral, o que essas experiências pedem de nós, a dor, a luta, nos ajudam a forjar laços mais profundos e verdadeiros com corações ao nosso redor. Na casa espírita, em família, aqueles que Deus aproximou de nós, no círculo mais próximo. São esses momentos difíceis que forjam laços para a eternidade. Porque não nos esqueçamos, todas as configurações de relações no mundo, elas atendem a um propósito: purificar o amor, para que ao fim e ao cabo, na evolução indefinida, permaneça o amor fraternal. É muito bonito isso. Paulo ele tem essa frase na carta aos Hebreus, ele fala assim, permaneça o amor fraternal. Emmanuel vai comentar essa frase dizendo o seguinte, todas as relações que nós temos, meus amigos, são filtros depuradores do sentimento. Porque no final de tudo, não vai ficar amor de cônjuge, amor de mãe e filho, de pai e filho, de irmão e irmã. No final de tudo fica o amor fraterno universal, que une os espíritos nas esferas sublimadas. Então, ora a gente vem como cônjuge, ora a gente vem como pai, filha, ora a gente vem como mãe, filho, ora a gente vem como irmão consanguíneo. São experiências distintas, para que, depurando-se o sentimento, no final de tudo fique um amor puro e fraterno, de espírito a espírito. Porque eu já fui filho, já fui irmão, já fui cônjuge, já fui isso, já fui aquilo, mas acima de tudo eu sou o quê? Irmão, amigo. Por isso, no livro Boa Nova, e mesmo no Evangelho, diz Jesus assim, já não vos chamo mais discípulos, mas amigos, porque não tem título maior do que este. O de ser alguém capaz de ofertar-se, de dar-se em amor por aqueles que ama. Esse é o ápice, a culminância, o título de amigo ou o título de irmão. É uma glória chegar a receber esse título.
um verdadeiro irmão, um verdadeiro amigo. Então é nesses termos que o Evangelho vai trabalhando conosco. Então surgem as experiências de dor, de dificuldade na convivência familiar, nas lutas ou nos trabalhos mesmo no centro espírita, na vida em sociedade, para que a gente consiga nesses momentos ou nesses contextos forjar, purificar esses laços para que exista um amor cada vez mais segundo os padrões de Jesus. Um amor que exige menos e oferta mais. Um amor que encontra mais satisfação no que dá do que naquilo que recebe. Um amor que por isso mesmo é mais livre e mais pleno, porque aquele amor que espera, que exige, que cobra, estará muitas das vezes incompleto ou infeliz, frustrado ou decepcionado. Mas aquele que se nutre do que dá, esse ou a esse nunca falta. Ele está sempre possibilitado de ofertar e de alegrar-se com isso. Que é o que Pedro fala com Jesus nesse capítulo citado, Amor e Renúncia, do livro Boa Nova, capítulo 12, em que ele trata da questão dos amigos. Tenho-vos dado títulos de amigos, porque não há maior do que esse. Pedro fala assim, mas Senhor, e se os nossos amigos um dia nos abandonarem? E se um dia eles nos traírem? E Jesus fala, olha, meio que fazendo a profecia já, um dia a amizade pode sim converter-se no vinagre e no fel, porque é o que ele viveu. Os amigos estão amados, os discípulos estão queridos, no momento do testemunho, a ele ofertaram o fel da solidão e do abandono. Então, pode ser que os vínculos um dia, ao invés de nos trazerem o vinho da alegria, do contentamento, nos tragam o vinagre ou o fel, mas jamais nos poderão privar da alegria de um dia ter-lhes dado alguma coisa. Essa é uma alegria nossa, que ninguém nos poderá tomar. A alegria de algum dia já ter feito algo de bom para alguém. Essa ninguém toma. E quem se nutrir dessa alegria, que é a essência da alegria do amor, da amizade, esse alguém encontrou a fonte, o manancial da vida. Não é exatamente o que Jesus diz no simbolismo da fala para a mulher samaritana? Até hoje vocês têm buscado saciar-se com a água desse ou daquele poço. O que é o poço? Pode ser essa ou aquela pessoa, esse ou aquele objeto, esse ou aquele prazer. Então eu vou lá no poço para buscar algo que me sacie. E se o poço secar? O que eu faço? Se eu estiver longe do poço? Jesus fala assim então, quem porém beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Por quê? A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a eternidade. E se eu levar água comigo? E se eu não depender da água do poço que está lá fora? A ou B, objeto, esse ou aquele objeto, essa ou aquela circunstância. E se a água partir de mim? Nunca mais falta água. Veja como Jesus muda a lógica. Antes buscando a água do poço que está fora, que pode secar, que pode faltar. Jesus fala, e se você se tornar a fonte da água? E se você descobrir que o amor que realmente sacia é aquele que é ofertado? Ah, fulano foi ingrato, fulano não correspondeu, fulano me traiu, fulano me abandonou. Mas a alegria de um dia ter feito algo de bom para ele, essa ele não pode te tirar jamais. Essa é sua e para sempre. A alegria de seguir fazendo algo de bom para ele, essa ele não pode tomar. Seguir orando para ele, seguir esperando que ele encontre o caminho, que ele amadureça, que ele cresça, que ele se desenvolva, essa é sua. Está ao seu alcance. E é essa água que sacia. Esse é o amor. Essa é a amizade verdadeira que nós buscamos à luz do Evangelho. Porque esses corações se amparavam mutuamente e formavam comunidades assim tão sólidas a ponto de resistirem a tantas dificuldades. Por quê? Porque entre eles existia compreensão. Era um manancial ofertando ao outro. E ninguém exigindo ou cobrando dos demais. Aí flui, Porque a amizade é quando há essa correspondência. Mas quando ela não existir, que exista o amor ágape, o da oferta. Quando existir a correspondência, ótimo, o amor ágape se tornou a sublimação, a compreensão, a reciprocidade. Mas quando não existir, nutrimos-nos do amor do Cristo que flui através de nós. E muitas das vezes
É só nos momentos de desafio, na forja da vida, que nós vamos alcançando essa maturidade, essa sensibilidade. E foi o que se deu com Paulo. Voltando aqui à passagem que nós mencionávamos, mais à frente no caminho, quando ele já estava em Antioquia, a pedido de Barnabé, ele começa a desenvolver um trabalho ali. A princípio, ele até tenta fazer as preleções, mas não consegue. Ele, que era um orador famoso, começava a fazer as preleções, se confundia nas ideias, não conseguia argumentar, e aí Barnabé sutilmente foi tirando ele da tarefa da pregação. E ele não se deu por abatido, não se deixou desanimar. Falou, olha, se por hora eu não consigo fazer isso, vamos aguardar o tempo, quem sabe no futuro a gente volte. Ele faz o que então? Ele prepara a sua tenda. Enquanto ele estava lá tecendo, ele chamava os irmãos para sentarem com ele. E ali ele começa a falar de evangelho. E ali ele começa a ter algumas das suas convivências mais valiosas, a formar e fortalecer algumas das amizades mais verdadeiras e sólidas que ele teria para a sua vida. Assim como ele havia feito lá no oásis de Dan, no momento de profunda dor, forjando a amizade, aqueles amigos que surgiram na dor, ali também, depois da decepção, daquela impossibilidade de seguir na tarefa da oratória, ele converte aquela impossibilidade em fecundidade. Não se deixa abater pelo problema. Quantos não desanimariam? Imagina, eu sou orador reconhecido, ele me afastou aqui, me deixou de escanteio, não quero nem mais saber disso, vou embora. Não. Ele pega aquela dor, aquele problema e fala, vamos fazer disso fecundidade, vamos fazer disso amizade, vamos fazer disso mais laços, mais vínculos. Ali ele conheceu Trófimo, ali ele conheceu Tito, ali ele conheceu Lucas, aquele que seria um dos mais diletos amigos do grande apóstolo. Mais tarde ele escreveria, na sua última carta, a carta a Timóteo, só Lucas está comigo. No momento de muitas dificuldades, já idoso, o corpo já abatido depois de tantas lutas, lá estava o amigo Lucas, inseparável ao seu lado. Uma amizade que se forjou lá, naquele contexto de Antioquia, quando ele estava impossibilitado de fazer aquilo que ele mais havia feito até então. Converteu aquilo em fecundidade. E então, no dia que Lucas vai embora, porque Lucas era médico de bordo, então ele fazia as viagens, precisava ir. Lucas deu a ideia, inclusive, de adotarem o título de cristãos ali, e ele parte. E aí tem um parágrafo do livro Paulo Estevão que eu acho muito valioso. O Emmanuel diz assim, no dia seguinte, o novo convertido, Lucas, despediu-se do ex-rabino com lágrimas de reconhecimento. Partiria para a Grécia, mas fazia questão de lembrá-los em todos os pormenores da nova tarefa. Agora, o Emmanuel nos convida a olhar para Paulo. Da porta de sua tenda rústica, o ex-doutor da lei contemplou o vulto de Lucas até que desaparecesse ao longe, voltando ao tear de olhos úmidos. Então, aquele homem que havia percorrido as mais altas posições em Jerusalém, que havia contado com aplauso de multidões, com uma influência enorme e tal, agora, num tear rústico, vendo um amigo partir, com os olhos úmidos, se colocava ali agradecendo a Jesus todas aquelas lutas que o forjaram e fizeram dele aquela nova versão, que se sensibilizava com esse tipo de acontecimento, singelo na vida. Talvez em outros tempos aquilo não fizesse sentido para ele, mas agora, ao ver um amigo partir com novas propostas de vida, ele se emocionava. Era um coração que havia sido trabalhado, sabe? A dureza havia sido lapidada. O solo impermeável havia sido arado pela dor e era agora um solo fecundo, arejado. Porque Emmanuel segue dizendo assim, gratamente emocionado, reconhecia que no trato do Evangelho, aprender a ser amigo fiel e dedicado. Um dos principais objetivos do Evangelho em nossas vidas, aprendemos a ser amigos fiéis e dedicados.
Então, gente, trato com o Evangelho é para a gente aprender a ser amigo. É para a gente aprender a amar sem esperar, sem exigir, sem cobrar. É para a gente encontrar alegria em amar. É para a gente aprender que a maior riqueza da vida são os laços que criamos. Não por acaso Jesus no Evangelho coloca como imperativo: granjeai amigos. Porque os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Livro Boa Nova. Então, o que é o trato do Evangelho? É vir à casa espírita? É parte disso. Mas o trato do Evangelho é muito mais do que isso. A dor que você vai viver, a experiência difícil, o revés, a dificuldade, isso é trato do Evangelho. Isso é Evangelho vivo, isso é chamado à aplicação. E tudo isso visa o quê? Tornar você uma alma cada vez mais sensível, no sentido de cada vez mais capaz de amar apesar de tudo. Amar apesar da luta, amar apesar da dor, amar o Cristo e ser fiel a Ele apesar dos dias mais sombrios. Ser aquele que onde entra é a pessoa querida, é a pessoa que traz vida, é a pessoa que infunde alegria, esperança. Jesus tem uma fala muito bonita para Pedro, nesse mesmo capítulo que temos citado muito aqui, Amor e Renúncia, capítulo 12 do livro Boa Nova, ele diz assim: que seja o nosso coração, Pedro, uma sala acolhedora para os nossos amigos. Sabe aquela pessoa que você encontra, você tem a sensação de que sentou numa sala acolhedora, foi abraçado, tomou um cafezinho, foi ouvido, foi consolado, esperançado e saiu dali outra pessoa. É isso que a gente tem que ser na vida das pessoas. Passarem por nós, puxa, tive um encontro com Jesus aqui. Parece que eu sentei, fui abraçado, acolhido, refiz as forças, estou saindo outra pessoa. Seja o nosso coração uma sala de acolhimento. Seja o nosso coração um coração amigo. É isso que Jesus diz para Pedro. E é isso fundamentalmente o que Pedro foi na comunidade cristã inicial. É isso que Paulo foi. É isso que eles foram. Quem passava ali sofrendo, encontrava uma sala aberta e acolhedora no coração dessas pessoas. Mas Paulo não conhecia isso. Ele teve o primeiro contato lá em Damasco. Naquela ocasião, ele que recebia. Também lá no oásis de Dan. Agora era ele que estava começando a ser a sala acolhedora. Então ele agradecia Jesus por todos aqueles anos de luta, de trabalho profundo dentro dele, de remorso, de lidar com arrependimento, de lidar com paixões, de renovar. Ele diz, no trato com o Evangelho, gratamente emocionado, ele reconhecia que no trato do Evangelho aprender a ser amigo fiel e dedicado. Cotejava, ou seja, analisava os sentimentos de agora com as concepções mais antigas e verificava profundas diferenças. Então, quando a gente entra num túnel de experiência difícil e ali é sustentado pelo Cristo, pelos amigos, pelas pessoas que estão ali ao nosso redor, quando forjamos esses laços de amizade na dor, saímos, depois desse túnel, outras pessoas. Então, ele via a diferença agora, porque nesse processo ele encontrou um Ananias, um Barnabé, um Áquila, uma Prisca, que foram para ele esses amigos que surgiram na sombra, no túnel da dor. Amizades que se forjaram para sempre. Outrora, suas relações se prendiam a conveniências sociais. Os afeiçoados vinham e seguiam sem deixar grandes sinais em sua alma vibrátil. Ou seja, antes de todo esse processo, as relações que ele estabeleciam eram baseadas nos interesses. Então, não marcavam a alma. Não tinha profundidade. E a dor faz-nos ver quais as relações de profundidade. E nos estimula a desenvolver as que ainda não são. Então, antes,
Ele buscava, tinha um amigo, porque esse amigo poderia ser alguém a ajudá-lo na influência no Sinédrio. Alguém se aproximava dele porque ele era alguém de prestígio e poderia alcançar alguma coisa para ele. Então ele viu que as relações antes dele eram muito superficiais, muito baseadas nos interesses. Porque a sua alma era superficial. A dor nos traz profundidade de alma. E almas profundas desenvolvem relações profundas. Dor, gente, é interiorização. Dor é convite à profundidade. Basicamente é o que ela quer de nós. Quando você está olhando para fora, olhos voltados para fora, interesse só lá fora, vem a lapada da vida e diz, vamos olhar para dentro, vamos mergulhar mais fundo e ver o quanto isso tudo aí, da noite para o dia, pode ruir? Você acha que está seguro? Você acha que está estável com essas construções do mundo? Da noite para o dia, a sua vida põe tudo por terra. E aí o que fica? Qual a profundidade das fundações interiores do sentimento? Não foi o que Paulo viveu? O mundo inteiro dele ruiu por fora. Ele foi ver as bases de dentro e falou, meu Deus, eu não tenho bases internas ainda. Eu preciso construir. Aí ele foi com Jesus no processo. Assim é nossa vida. Às vezes é uma enfermidade que faz isso, é um revés, é uma partida de alguém. Dor é interiorização, é convite à profundidade. E só quem tem profundidade consegue estabelecer relações de profundidade, que são os mais valiosos tesouros do Espírito no transcurso da vida. Granjear amigos, granjear almas com as quais possamos contar. Almas que possamos mobilizar nos esforços do bem. Diria Caí Bachuto que mede-se a grandeza de uma alma pelo número de almas que ela consegue mobilizar nos ministérios do bem, da luz e do amor. Agora, o coração renovara-se em Jesus Cristo, tornara-se mais sensível em contato com o divino, que muitas vezes surge em meio à dor. As dedicações sinceras esculpiam-se nele para sempre. Então, antes, as relações eram só de casca. Não marcava os outros e os outros não o marcavam. Agora, cada alma que passava por ele, ele deixava uma marca nela e era por ela marcado. Porque está aí a medida das verdadeiras amizades, relações, dos vínculos profundos. Deixam em nós marcas. Marcas valiosas, lembranças inapagáveis. E assim nós, nessas almas, os que verdadeiramente amam, deixam nas outras almas marcas inolvidáveis. E é só por isso, ou é exatamente por isso, que passados 2000 anos, Jesus não pode ser esquecido. Não conseguimos nos esquecer dele, porque por amar verdadeiramente, marcou-nos para sempre. E é o que Paulo teve então a felicidade de descobrir. Ele que antes tinha relações só superficiais que não o marcavam, agora podia com alegria dizer, de agora em diante ninguém mais me moleste, porque trago comigo as marcas do Cristo. As marcas do amor de Jesus. As marcas dos amigos que Jesus aproximou da sua vida e do seu coração, que foram fundamentais na realização da sua tarefa e na construção de si mesmo, da sua vida enquanto tecelão do Cristo. Por isso, que saibamos meditar nesses nossos vínculos, em nossas relações, no que as experiências difíceis têm buscado nos falar, nos convidado a pensar. Tudo que é de ordem exterior passa. Toda amarração material é efêmera, mas toda vinculação de espírito para espírito, de coração para coração, é vínculo de imortalidade. É veículo da seiva da vida, que é o amor, que é a amizade. Que possamos, portanto, por mais difíceis sejam os dias ou as experiências que vivamos, granjear amigos, forjar amigos na dor, porque serão eles o nosso sustento, a nossa alegria dos dias difíceis, assim como poderemos ser para eles também
o suporte, a presença amiga de Jesus, a sala acolhedora da amizade, que traz sentido, significação e alegria à vida. Que Jesus a todos nos abençoe, que o exemplo de transformação de Paulo nos inspire, para que, como ele, possamos descobrir que os amigos são o maior tesouro da vida. E terá mais amigos, naturalmente, aquele que mais souber amar. Que Jesus a todos os abençoe, muita luz e muita paz.